Como se livrar dos maus hábitos? Você já passou por essa dificuldade? Olha aqui o que o João Wagner falou aqui, ó. Quando decidi parar de ficar no celular, jogar videogame ou qualquer coisa que seja, não vai ser de um dia para o outro que o costume de não ter eles vem. Existe abstinência sim, mas em algum momento você não vai mais sentir falta das distrações. OBS, não volte a ter esses hábitos de forma alguma. Deixar esses hábitos é difícil, mas voltar a ter eles é quase que instantâneo se bobear. Isso aqui é uma coisa que pouca gente presta atenção, né? E eu quero explicar nesse vídeo aqui alguns dos motivos, digamos assim, psicológicos e neurocientíficos pelos quais é tão difícil largar um hábito ruim. Primeira coisa que você precisa entender vamos olhar pelo lado neurocientífico, mais baixo primeiro. Primeira coisa que você precisa entender, quando você forma um caminho no seu cérebro de prazer, por exemplo, o prazer que você tem lá da pornografia, ele cria como que uma estrada no teu cérebro. E ao criar essa estrada, né, quanto mais você vai fazendo aquilo, mais você vai reforçando aquela conexão. Essa estrada é através dos neurônios. São conexões, são sinapses neurais que vão sendo ativadas toda vez que você faz aquilo. Se você fica 10 anos vendo pornografia todo dia, 3 vezes por dia, imagina só, essa estrada, cara, é a Via Dutra, tá entendendo? É uma estrada hiper pavimentada, hiper movimentada. O seu cérebro já está acostumado a ativar aquela sequência de sinapses neurais. Então é muito difícil você parar, mas não é impossível. Uma vez que você para, você começa a deixar aquela estrada abandonada, digamos assim, e ela vai sendo, digamos, consumida pelo mato, né? Quando você vê um caminho, pensa numa casa que fica abandonada. Depois de um ano você passa lá, tá cheia de mato, né? O mato tá crescendo por dentro da casa. Por quê? A falta de manutenção, a falta de atividade, a falta de presença vai fazendo com que aquilo pouco a pouco vá sendo reintegrado à natureza. O mesmo que acontece no mundo material externo, acontece no mundo material interno também. Dentro do nosso cérebro é mais ou menos a mesma lógica. As suas sinapses vão parando de serem ativadas naquela direção e acontece que você consegue ficar cada vez mais livre daquela tendência a sempre escambar por ali. Peguei o caso da pornografia, mas pode ser o caso dos jogos online, pode ser o caso do vício em redes sociais e assim vai. Qualquer tipo de estímulo artificial oriundo da internet, qualquer tipo de comportamento adictivo oriundo da internet, acontece mais ou menos a mesma coisa. E ainda existe uma abordagem que a gente pode fazer que seja psicológica, que é o seguinte: você começa a associar um senso de personalidade àquilo ali que você está fazendo. Então, por exemplo, digamos que você passe... Eu tive um caso assim de um mentorado meu que passava de 3 a 4 horas por dia ouvindo música no Spotify. Ele não fazia nada, ele deitava, depois do almoço, né? Ele deitava na cama dele, botava fone de ouvido e ficava ouvindo música no Spotify. E ia 3, 4 horas por dia, ele perdia a tarde inteira fazendo isso. E qual que foi a grande dificuldade para a gente conseguir livrá-lo desse vício que ele tinha, que já tinha virado um vício, né? A grande dificuldade para livrá-lo desse vício foi que ele associava aquilo à identidade dele. Ele também se chamava Mateus. E ele acreditava que ser Mateus, era ficar horas e mais horas deitado, ouvindo música, sem fazer nada. Aquilo era algo que ele via como parte dele. É por isso que eu fiz até um vídeo que foi bastante polêmico aqui no canal, o pessoal ficou bravo, né? Do concurseiro gamer, falando sobre esse negócio de você associar a tua identidade a eu sou gamer, a eu sou isso, eu sou aquilo. Né? Cara, não, para com isso. Você só deve associar a sua identidade, você só deve dizer que você é alguma coisa para aquelas coisas pelas quais você morreria, aquelas coisas que são importantes mesmo, sabe? Se você morreria pela sua fé, você morreria pela sua família. Aí você fala, eu sou isso, eu sou aquilo. Coisas bobas, cara. É um gamer. Pelo amor de Deus. Tá entendendo? É por isso que eu falei, existe essa associação, esse senso de identidade, que é falso. Você não é gamer. Você não é o cara que fica o tempo inteiro. Você está fazendo isso. Você está jogando. Você pode encontrar na sua vida outras coisas que deem muito mais um senso de valor, de propósito, do que esses hábitos que estão te prendendo. Esses vícios que estão acabando com você. Só que é necessário que você faça um processo de substituição. Ou seja, você tem lá aqueles hábitos ruins que já estão arraigados, já são viciosos em você. E esses hábitos ruins, eles te dão até mesmo um senso de personalidade. Você precisa substituí-los por outra coisa que te dê um senso genuíno de personalidade.
Então você precisa começar a descobrir, por exemplo, coisas que você de fato gosta de fazer. Quando eu era viciado em jogos, eu não sabia do que eu gostava. Uma pergunta que me assustou muito uma vez quando eu parei para refletir foi que eu não sabia do que eu gostava de comer. Eu não sabia do que eu gostava de fazer, porque o meu cérebro já estava tão acostumado a derivar prazer só daquelas formas artificiais, criou aquelas estradas artificiais oriundas da internet, né? Que eu não sabia, assim, eu não prestava mais atenção à vida real. Então, eu não, por exemplo, não sabia que comida, qual é a sua comida preferida? Sei lá, não sabia. O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Ah, jogar. A única coisa que eu fazia era jogar. Não é que era o que eu gostava de fazer. Era a única coisa que eu sabia fazer. Era a única coisa que eu tinha para fazer. Era ficar jogando no meu tempo livre. E quando eu notei isso, eu tomei um susto. Eu falei, caramba, cara, eu realmente não tenho mais controle da minha vida. Isso foi grande parte do processo de mudança que eu passei para poder ir aos poucos, né, aprendendo que eu gosto, por exemplo, de ler. Eu gosto de ir na praia, ver lugares bonitos. Eu gosto de lugares que tem uma presença natural muito forte. Uma praia, né, um lugar de interior, assim, uma roça. Né? Eu gosto de lugares assim. Eu gosto da religião. Eu vivo a religião, eu gosto de ir em lugares belos. Ontem eu fui ao Mosteiro de São Bento, aqui no Rio de Janeiro. Você entra no Mosteiro de São Bento. Eu fui lá no Rio de Janeiro. Eu moro em Maricá hoje em dia. Quando você entra no Mosteiro de São Bento, você imediatamente entra em outra forma de existência, né? Porque você é apresentado à beleza em forma pura. A beleza maravilhosa, uma coisa... Parece que você chegou no céu. Então, assim, eu gosto disso. Eu gosto de contemplar a beleza. Eu gosto de estudar sobre o funcionamento da mente humana. Eu gosto de estudar sobre a própria estrutura da realidade. Eu sou apaixonado pela verdade, pela realidade mesmo. Eu gosto de ver o mundo como ele de fato é. Eu não quero viver numa caverna. Tudo isso eu só pude descobrir a partir do momento em que eu parei de me distrair, fugir de mim mesmo, e eu fiz esse processo de substituição. Não é só cortar a coisa ruim, não é só cortar o hábito ruim, é colocar no lugar dele uma coisa que seja boa e que faça com que você adquira um novo senso de personalidade. E dessa forma você vai deixando de lado aquela estrada que você construiu ao longo de anos praticando um hábito ruim e você vai construindo uma outra estrada, né, que te dá prazer em relação a outro hábito. Um exemplo muito simples, né, que já trabalhei numa mentoria com um rapaz que tinha exatamente esse problema de pornografia. E aí como é que eu ajudei a vencer esse problema? A gente substituiu, toda vez que ele tinha esse senso de urgência pela pornografia, né, essa fissura pela pornografia, ele passou a sair de casa e correr na rua ouvindo músicas que ele gostava. E bem, o cara começou a correr maratona, você tá entendendo? Hoje em dia ele corre maratona. Ele passou a correr pra caramba, gostou de correr, se tornou, de fato, assim, desenvolveu um atletismo em relação à corrida. Sabe tudo que é tipo de tênis de corrida, corre maratona. Por quê? Porque ele substituiu um hábito ruim por outro bom e ainda conseguiu construir uma personalidade, um aspecto da personalidade dele em cima daquilo ali, que é uma coisa que ele gosta de fazer. E isso é o que eu sugiro para todo mundo que está passando por esse processo de troca de hábitos, né? Trocando um hábito ruim por uma coisa que preste. Olha só, saiba, você vai passar por crise de abstinência. Provavelmente você vai cair uma vez, 2 vezes, né? Você não vai conseguir se livrar sem não estalar de dedos. Mas você deve perseverar. Persevere e você terá uma recompensa, que é uma vida vivida em primeira pessoa, uma vida boa de verdade. E se você quer a minha ajuda para isso, junte-se à comunidade, o Novo Eu. Nossa comunidade One já está crescendo pra caramba. A gente tem mais de 50 membros lá. O pessoal está compartilhando suas dificuldades, suas dúvidas. Você vai encontrar um espaço onde pessoas como você estão buscando coisas como você e de fato você vai ter apoio, você vai conseguir formar amizades, a gente vai ter os eventos ao vivo, vai ter as missões semanais para que você vá crescendo em força, maturidade, capacidade de decisão, semana após semana. Tem as nossas sessões de treino, tem muita coisa boa. Então, dê uma olhadinha no link aqui embaixo, participe da nossa comunidade One, o Novo Eu. Forte abraço para você, fica com Deus, até o próximo vídeo, valeu!